O que se considerava impossível há um tempo atrás aconteceu. Então é oficial, nós temos o fechamento do Estreito de Hormuz, mas meu objetivo aqui não é fazer aquela análise geopolítica, como eu disse aqui, não é minha especialidade, mas eu quero juntar as peças baseadas em tudo que nós viemos falando sobre as economias específicas que estão dos dois lados aqui dessa encruzilhada, né? Que os países que produzem e exportam, mas principalmente os países que recebem esse petróleo e a gente tem ali um jogo relativo, né? Não significa que você tem ali vencedores, perdedores, você tem praticamente de tudo acontecendo ao mesmo tempo e resta saber nessa guerra de contracorrentes quem acaba podendo segurar mais tempo. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então só para a gente ver aqui, achei interessante, né, quando você vê em softwares que fazem o monitoramento, né, dessas embarcações, como que no dia 1º de março você vê uma parada aqui no estreito, né, quase ali, pelo menos 70% no mínimo, 80% ou mais. Né? Olha a mudança aqui do dia 28 de fevereiro ao início de março, você percebe claramente que isso daqui criou um grande represamento e que agora a contagem do tempo literalmente começou, né? Uma bomba relógio, mas resta saber quem explode primeiro numa condição dessa. E é claro que nos comentários já vai ter aquele jogo relativo de que a China já venceu, porque ela já sabia disso há muito tempo, o que é verdade, né? Ela veio se preparando para esse assunto, mas e por outro lado você também tem aqueles do xadrez 3D, 4D, 5D que o Trump está fazendo, baseado no que vem acontecendo, talvez com a ordem interessante dos fatos, né? Quando cuida primeiro da Venezuela, depois vem para cá, etc. Isso eu vou deixar para cada um de nós vermos, né, à medida que isso vai se desenhando. Mas primeiro a gente precisa falar um pouquinho dos mercados. Então, alguns movimentos interessantes que vieram acontecendo aqui nesse momento, onde você começa a ter uma reversão do DXY, né? Então, o DXY, o dólar, que é o mais engraçado, né? A gente estava diante de um cenário aqui desde 2025 sobre o debasement trade, ou seja, o dólar não vale mais nada, vamos ter uma impressora de dinheiro, e agora você percebe também ele agindo com uma moeda quando demonstra o mau humor. E é aqui que a gente sempre volta à ideia invertida. Então aqui, quando o dólar fica mais forte, ninguém fala sobre o assunto, mas é aqui que a gente tem que se preocupar um pouco com o dólar, porque isso sugere que você comece a ter um pouco de falta de liquidez desses dólares. Então o pessoal está correndo atrás de dólares. E é interessante também que ontem mesmo eu falei sobre a tendência ali da queda dos juros e agora ele deu uma reviravolta. Ele subiu, ele passou, os juros de 10 anos dos Estados Unidos passaram dos 4,04%. Só que aí vem a grande questão. Isso aqui acontece muito quando você tem um repique do DXY. Por quê? Porque o Yin e o Yang, você precisa vender algum ativo se você precisa de cash. Então, diferente do que a gente imagina, é claro, você tem a narrativa de que a China está se livrando, todo mundo está se livrando, tudo bem, você pode até ficar nisso, só que a grande questão é Ripple. Você precisa vender ativos para poder obter dólares. E quando você tem isso no seu balanço e os dólares não estão ali, você vende o que é mais líquido, o que é mais abundante, o que o mundo inteiro aceita, que são os bonds americanos. E aí você tem uma subida de juros. Vamos acompanhar se isso cria uma reversão, mas por enquanto, aqui no longo prazo, continuamos aqui nessa queda. E aí o ouro foi interessante também porque ele criou uma correção desde ontem. Então ontem a gente falou ali como ele tinha subido ele tinha ido acima dos 5.300 e alguma coisa, e agora ele voltou para os 5.200. Ele está aqui meio que indeciso, ele continua em ganhos hoje, né, 0,3%, mas ele estava com ganhos maiores, já está repicando para baixo novamente, então é uma coisa bem volátil no dia de hoje. E a prata, ela teve uma mega correção, então ela caiu ali um momento 10%, e nesse exato momento que eu estou gravando está ali a menos 6,5%. Olha a volatilidade, você percebe pelos números aqui em cima, né? Então, bem interessante. Agora, o Bitcoin, que ontem estava completamente parado e morto, de repente deu uma subida. Para você ver como que é impossível a gente ficar naquela de tentar prever o futuro, quais são os próximos ativos, quais são os próximos movimentos. O tiroteio literalmente está
ocorrendo nesse exato momento e vai ser importante a gente acompanhar. E a SP500, ela meio que confirmou, acho que foi a única que confirmou um pouco o mau humor, né? Está confirmando, pelo menos nesse exato momento aqui, que os mercados vão começando a se desenvolver ao longo do tempo, né? Abriu recentemente. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, quer saber mais, né, sobre como que a liquidez global se comporta e como que as coisas vão acontecendo, você pode nos acompanhar aqui no Substack, com artigos. Na verdade, esse vídeo é transformado em artigos todos os dias, com todos os gráficos para você poder acompanhar gratuitamente no seu e-mail e diferente do YouTube, sem nenhum tipo de propaganda. Agora, se você quiser entender um pouco o que nós estamos fazendo, a gente também publica o portfólio OmniMacro. Vamos atualizar aqui em breve, né, uma grande volatilidade, mas a nossa participação, principalmente em metais, vem ajudando a gente bastante esse ano também a passar por isso. E se você também, né, quiser aproveitar com encontros ao vivo e onde eu estou compartilhando também indicadores, que a gente acabou de fazer o lançamento aqui para todos os tipos de ativo, né, inclusive commodities, entre outros, que não fazem parte do portfólio OmniMacro, nós estamos também lançando aqui para os membros OmniMacro Pro. Então, todos os links estão aqui na descrição abaixo, mas é totalmente gratuito de você fazer parte. Perfeito. Agora a gente precisa ver os dois lados da equação para a gente entender um pouquinho do canal de Hormuz. E aqui que vem a grande guerra da desglobalização, né, do statecraft. Então, quem que acaba sobrando nesse tipo de conflito, quando você tem ali a Arábia Saudita do lado da produção aqui na esquerda, né, os maiores produtores de petróleo, os exportadores de petróleo, no caso, que dependem desse estreito. Você tem a Arábia Saudita, você tem os próprios Emirados Árabes, você tem o Iraque, aí você tem o Kuwait, o Catar e o próprio Irã, né? Isso aqui são em bilhões de barris, né? Milhões de barris por dia. Então você vê claramente como a Arábia Saudita ela não está gostando nada disso, principalmente quando ela foi atacada, etc. E também mostrou descontentamento com os Estados Unidos em relação a não ter protegido. Você percebe hoje claramente como você tem essa grande divisão. Mostra o cada um por si, né? Acabou a polícia do mundo, acabou aquele mundo globalizado, o Pax Americana, etc. E mostra justamente mais um desses capítulos. Agora, vamos olhar do outro lado. É aí que talvez preocupe bastante, porque você tem uma grande dependência desse canal por países, assim, principalmente o mais próximo ali seria a Índia. Então a Índia ela sofre diretamente com essa falta de acesso, né, e acaba influenciando muito na economia, porque ela depende bastante dessa importação de petróleo, e é a letra I do BRICS. Agora, a grande questão é a China. Dá uma olhada na dependência aqui. São 5 milhões de barris por dia que são importados pela China. Ela é extremamente dependente disso. Então ela é bem mais dependente do que os Estados Unidos. Agora existe o contraponto da China. Qual seja. Então quando você olha aqui, a China ela veio se preparando para isso. Então ela veio colocando bastante petróleo nas suas reservas, né? Então, aqui a estimativa, pelas informações que eu pude encontrar, é que a China ela conseguiu fazer um reservatório de mais ou menos 200 dias de demanda de petróleo. Então, é mais ou menos ali o quanto ela conseguiria se sustentar se ela dependesse exclusivamente das suas reservas. É claro que também existem outras formas dela poder obter, e ela faz isso também com o próprio Irã. O Irã fornece muito desse petróleo no mercado negro ou paralelo, entre aspas, etc. Lembrando, gente, não sou especialista em geopolítica, etc. Não é. Você tem pessoas muito mais qualificadas para poder falar sobre esse assunto, mas a ideia é só você entender o contexto relativo entre as coisas, né? Então, resta saber qual que é a velocidade, caso isso se estenda, que a China teria. Então aqui nós estamos falando de 200 dias. Só que tem um outro país, que aí já é aliado do Brasil, que também vai sofrer pelo mesmo problema, que é o próprio Japão, da Sanai Takaichi. Então o próprio governo japonês
também falou que eles têm aproximadamente 254 dias de reservas de petróleo caso o estreito continue fechado. E aí, o Japão também é extremamente dependente de importações de petróleo e depende desse estreito. Então, assim, é meio que uma guerra de... não vou falar de egos, mas é como se fosse uma queda de braço em relação ao que vai acontecer. Então vai ser muito importante nós vermos a extensão de tudo isso. Será que, de fato... é um conflito que vai durar 4 semanas, depois vai reabrir? Ou o próprio Irã também, é importante você pensar, porque o próprio Irã depende extremamente desse canal, até para importação de comida. E aí, se tiver... será que o regime continua? Será que teremos um vácuo de poder? Então tem tantas perguntas que é muito importante a gente dar uma olhada, né, em quanto tempo isso aqui pode ser que fique fechado, ou principalmente com esse tipo de fluxo muito reduzido, que vai acabar influenciando o mundo inteiro. Teve até uma história paralela aqui sobre, pra você ter uma ideia em relação a esse tema de statecraft, em relação à história do GPS, que é um sistema americano, e a China teve o seu próprio sistema feito pela Baidu, e aí você tinha embarcações chinesas que perderam, parece que muitos perderam acesso ao sinal de GPS, ele foi literalmente desligado, e os navios não sabiam por onde ir. E aí já teve histórias de... aí já precisamos confirmar, mas só para você ver como que as tensões vão aumentando cada vez mais, onde as embarcações chinesas simplesmente desintonizaram do GPS para poder ir para o sistema chinês, chamado ali Baidu, para poder se reorientar e poder fazer a sua travessia da forma correta, mesmo num canal fechado, né, em alguns deles, ou pelo menos terminar a travessia. Então tem tantas histórias que a gente precisa acompanhar o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, nós estamos diante de um cenário onde se você imagina que o bloqueio de produtos físicos que você está vendo agora seja o principal fator, você também vai começar a ver bloqueios de fluxo de capital, né? Para onde o capital começa a ir, começa a deixar de ir quando você tem esse tipo de sanção. Então isso acaba sendo tema, né? Essa fragmentação, né? Essa desglobalização, descooperação, fragmentação de todos os sistemas globais, que vai mostrando cada vez mais a importância do trabalho que cada país vai fazer na busca das suas próprias reservas estratégicas e na sua capacidade de sobreviver sem precisar do outro país.